Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ainda um pouco sentindo um pouco de tontura. Ontem eu não estava, hoje eu estou. Não sei se foi por causa do ar quente do carro, estou acostumado com ar quente. O quente lá é só de Jesus mesmo, o ar quente do Birigui. Mas graças a Deus estamos aqui, adorando o Senhor nessa noite, como sempre. E Deus colocou uma palavra no meu coração. O livro do evangelista Marcos, no capítulo 14, uma passagem deprimente na vida de um homem de Deus. Capítulo 14 do livro de Marcos, o evangelista. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 66. Todos acharam? Diz assim a palavra: E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando-se, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, e nem sei o que você diz. E saiu fora o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque tu és também galileu. E ele começou a imprecar, a blasfemar, a amaldiçoar, praguejar e jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro, lembrando-se da palavra de Jesus, que lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E retirando-se dali, chorou. Um episódio lamentável na vida de um homem de Deus. 3 anos e meio já, no fim, aqui estava no jardim do Getsemane já, para Jesus passar pelo Calvário. E o Pedro, um dos primeiros discípulos, chegou nesse ponto de dizer que não conhecia Jesus. Negou 3 vezes. Jesus aqui no mesmo capítulo, desse episódio fatídico, capítulo 14, Jesus tinha celebrado a Páscoa, ou a Santa Ceia que nós conhecemos, e cantou um hino, e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse uma palavra que está registrada lá no livro de Salmo. Jesus disse assim: Todos vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Quando Jesus fala está escrito, ele está se referindo ao Velho Testamento: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Mas o personagem central desse capítulo, que é o apóstolo Pedro, um pouco arrogante. Eu estou pegando essa palavra aqui devido ao que eu escutei na parte da manhã, na aula que o pastor estava dando. Que ele precisa de Jesus, que ele necessita de Jesus com todo o tempo, com toda a bagagem que ele tem na sua vida com Deus caminhando, mas ele ainda, algumas coisas que o senhor falou de manhã eu peguei, ele ainda ora a Deus precisando da ajuda, precisando da mão de Deus, né? Precisando da ajuda de Deus no caminhar, que Deus o ampare e o faça seguir os seus caminhos. Assim tem que ser conosco também, nunca confiando em nós mesmos, nunca confiando no tempo que nós somos crentes. 29 anos, minha mulher falou 28, mas na realidade foi 1985 que ela aceitou Jesus numa igreja presbiteriana. E eu em seguida, depois de um ano, aceito Jesus por causa dela. Então todo esse tempo de crente, mas nós não podemos confiar nos 28 anos de crente. Por quê? Porque dioturnamente nós precisamos de Deus na nossa vida. Aleluia, sempre precisando de Deus, nunca confiando em nós mesmos. Mas aqui nós vemos a arrogância do apóstolo Pedro, a arrogância, a soberba do apóstolo Pedro diante do Messias, diante de Jesus. Aí Jesus diz: Todos vós vos escandalizareis
em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas Pedro se coloca na frente dos demais discípulos e diz assim: ainda que todos estes, apontando para os 11, se escandalizem, porém eu não. Olha que arrogância. Pensando que ele poderia fazer as coisas para Deus ao seu próprio bel prazer. Mas não, precisamos de Deus na nossa vida, cotidianamente, sempre com Deus na nossa vida, sempre nos humilhando, sempre aos pés de Jesus, procurando a sua força. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Aí Jesus disse assim, em verdade, aí Jesus vira para Pedro e diz assim: em verdade eu te digo, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Queria ver esse episódio, depois desse palavrório do apóstolo Pedro diante de Jesus, agora com uma atitude de Jesus dizendo que você vai me negar. Com toda essa arrogância sua, dizendo que você não vai se escandalizar em mim, você vai me negar 3 vezes. Pedro se coloca novamente na frente de Jesus, tentando interpor a palavra de Jesus, e diz assim: mas ele com mais veemência, com mais soberba, com mais arrogância, achando que ele poderia ser mais do que Jesus, diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E da mesma maneira a influência pegou todos os discípulos. Quer dizer, é a soberba. Nós, por mais tempo que somos crentes, pelo tempo que vivemos com Jesus, quando aceitamos a Ele, qualquer um de nós precisa de Jesus, precisamos de Jesus, todo instante, todo minuto da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. No trabalho, na escola, no avião, orando, com medo daquele negócio cair, porque eu nunca viajei de avião, 10 mil metros de altura, e ainda o pastor Júnior me leva naquela janelinha lá no fundo, no rabo do avião, quando eu olho para baixo, brincadeira. E aí você tem que orar: Jesus, esse caia. Aí eu lembrei do avião da França lá, né, que caiu no mar, sumiu 200 pessoas lá, foi: vou virar comida de tubarão. E você começa a orar, buscar Deus: Senhor, segura esse negócio. Por quê? Precisamos de Deus na nossa vida. A nossa confiança está no Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! E da mesma maneira, todos disseram a mesma coisa: ainda que com mais veemência seja necessário morrer contigo, morrerei. Aconteceu isso? No episódio final da minha leitura, no capítulo, versículo 66, nós vemos o desastre na vida do apóstolo Pedro. É um processo. Quando nós passamos a confiar em nós mesmos, e confiar nas armas carnais, e não nas espirituais, passamos a negar Jesus através das nossas atitudes, colocar eu posso, eu vou, eu faço, eu consigo, e esquecemos que precisamos de Deus na nossa vida. Foi aquilo que o Senhor falou de manhã: eu preciso orar a Deus, preciso entregar minha vida para Deus, todo dia, todo minuto, todo segundo, para que a mão do Senhor nos ampare. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem mais uma coisa. Jesus, saindo logo dali, em seguida, no mesmo capítulo, disse a seus discípulos: assentem aqui, enquanto que eu vou ali num tiro de pedra, uma distância de 40 metros, eu vou orar a Deus. E disse-lhe, Jesus falou: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando mais um pouco, prostrou-se em terra e começou a orar a Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que a situação iria ficar difícil para frente. Ele precisava da revelação de Deus na vida. Ele precisava da força de Deus na vida, porque agora ele passaria pelo Calvário. Agora ele, como homem, ele sabia que ele poderia desistir. Por isso que ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele disse como homem, não como Deus, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. E a vontade de Deus na vida de Jesus era o quê? Era o Calvário. Era a morte na cruz, era passar pelos algozes, era passar pela cruz do Calvário. Bendito seja o nome. Precisava cumprir a sua meta, porque ele veio na terra. E quando Jesus volta, depois de 1 hora de oração, ele encontra os discípulos dormindo. Qual é o segundo passo? O segundo passo: não podemos deixar a nossa vida de oração.
a nossa vida de comunhão com Deus, aí nos fortalecemos, aí Deus nos mostra as coisas, aí Deus nos dá visões espirituais, aí Deus abre um leque na nossa frente, aí nós vamos vendo a atitude do demônio na nossa vida. Estava no local onde, lá na igreja, no fundo da igreja, um sobradinho, eu estava lá em cima, minha mulher estava com um problema da coluna, ela foi para casa da filha, eu fiquei sozinho, e orando na minha hora normal da madrugada, levanto e vou orar a Deus. E eu fico no topo da escada sentado, olhando para frente da igreja, não quero ajoelhar das costas para o portão, sozinho, e fui dormir, acabei de orar e fui dormir. Aí quando eu acordo de manhã, lá para 6, 7 horas, eu me lembrei que Deus me deu uma visão, um sonho, agora eu não lembro, mas eu lembro que eu estava no topo da escada lá em cima, uns 10 degraus, essa era a minha posição em relação à escada. Aí quando eu olho lá embaixo, era um cachorro, mas depois da minha mente veio, era um lobo, e eu olhava aqui e o lobo era negro, mas eu olhava mais fixamente e ele não era de carne, ele era como como um desenho de uma fumaça negra, e grande, como daqui, dessa ponta do degrau, na cadeira lá, grande. E eu olhei para ele, assim, e estava desse lado, e ele mirou para mim e começou, eu pensei assim, ele vai começar a subir a escada e vai me pegar. Mas quando ele chegou quase perto do primeiro degrau lá embaixo, eu disse assim, em nome de Jesus eu te repreendo, e a fumaça... Nós não podemos deixar nossa vida de oração. Aí, para terminar, o pastor Júnior vivenciou isso. Aí minha mulher, que nunca teve problema de coluna, teve problema de coluna no nervo ciático. Aí minha menina, que estava vindo no Hospital das Clínicas lá em São Paulo, por causa de um problema no coração, a mais velha, 30 e poucos anos de idade, ela sempre ia lá de 6 meses e voltava, mas agora ela foi, e na outra semana já veio com a notícia, precisa operar coração. E era a semana que nós tínhamos que vir, um dia depois. Aí eu pensei, meu Deus, agora eu vou viajar para um lugar longe, isso acontece. A gente pensa, se acontecer alguma coisa, mais um obstáculo, mais outras coisas. Aí o pastor Júnior, na sua inferência de conseguir a passagem, deu problema com a passagem, o rapaz lá que toma conta da passagem, que mexe com o despachante do consulado, ele trocou o dia, o cara que tem a prática danada naquilo lá, ele trocou o dia do 3 para 11, a passagem desmarcou, nós estávamos em São Paulo. Aí aquela luta dentro do aeroporto de Guarulhos. Quando eu cheguei à tarde, ele falou, pastor, você não sabe o que aconteceu, aquela visão que o senhor teve, pelo menos saiu da boca do pastor Júnior, aquela visão que o senhor teve, eu vivenciei o problema, até a moça da passagem falou, não acredito que aconteceu isso, nunca aconteceu isso, admirada, porque o diabo tentando atrapalhar os planos, aleluia, de Deus na vida do crente, aleluia, mas Deus é aquele que dá vitória, aleluia. Quando nós oramos, buscamos a presença do Senhor, Deus nos mostra, aleluia, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Quando passamos a confiar em nós mesmos e não em Deus, quando deixamos a vida de oração, é um processo para chegar no versículo 66, diz assim, eu não conheço esse homem. Eu nunca vi ele nem mais gordo, nem mais magro. Jesus. Então precisamos confiar em Deus, depositar nossa confiança em Deus e ter uma vida de oração diante do Senhor. Amém?